Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós, agora e sempre. Amém. Eu quero começar falando de algo que já virou até um clichê. Ano novo sempre é tempo de colocar metas e revisar planos. Esse ano, como eu já disse no início do culto, é um ano cheio de expectativas no âmbito político e também futebolístico. Eu lembro muito bem quando o Brasil, em 1994, conquistou o Tetra. Eu nunca festejei tanto na frente de uma televisão. Foi um negócio extraordinário. A alegria, a emoção, tu não sabia nem por que tu estava gritando, só pelo fato de ser brasileiro. Mas de ver aquela seleção com raça depois do tempo normal de jogo, mais prorrogação, mais pênaltis, e aí de repente o bate-bola daquela bola lá no céu. Eu imagino que na Itália estava todo mundo assim, tipo, não pode. E nós aqui no Brasil festejando. Perdoem-me os otimistas, mas eu acho que nós não vamos ver algo parecido esse ano de novo. O cenário político vai ser um cenário conturbado por conta de direita e esquerda e essa polarização que não é saudável para ninguém, nem para o nosso país. Porque sempre que a gente se coloca dentro de trincheiras, a gente de alguma forma rotula o outro. E isso é complicado. Então vai ser um ano que, nas minhas perspectivas, cheio de desafios. Um ano em que a gente vai ter que, mais do que nunca, ter um norte para seguir, ter um caminho seguro para seguir. Um ano em que talvez a gente esteja em dúvida perguntando: como será? Como será? Como nós chegaremos em dezembro de 2026? Eu não sei, mas eu percebo no ar um pessimismo que parece que nos domina. Um pessimismo de que talvez não seja um ano dos mais fáceis. E talvez tu olhes para ti e digas assim: pois é, eu também coloquei algumas metas pessoais. E essas metas talvez já foram por água abaixo. Eu disse para minha esposa e para minha mãe ontem de novo: eu vou chegar em dezembro com uma outra circunferência. Minha mãe riu. Eu não sei o que aquela risada dela quis dizer, se isso talvez foi um incentivo ou tipo, nem tu acredita no que está falando. Mas essa é a meta. Tá fácil? Nem um pouco. De vez em quando eu lembro dela, sim, de vez em quando eu lembro dela, porque na maioria das vezes eu não lembro dela. Mas esse é o objetivo. Por quê? Porque eu sou otimista. Porque eu desejo que a gente tenha sim um novo ano com um novo jeito de ser e de viver. E nessa manhã a palavra bíblica que Deus nos presenteia, ela nos fala de um segredo para viver um novo ano no ano novo, que é 1 Coríntios, o capítulo 1, os versículos 1 a 9, palavra esta proposta como palavra de pregação para esta manhã. 1 Coríntios, capítulo 1, os versículos 1 a 9, dizem assim: Eu, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, escrevo esta carta com o nosso irmão Sóstenes, à igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou por meio de Jesus Cristo. Vocês foram chamados por Deus para ser seu povo, santo, junto com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Que Deus, nosso Pai, e Senhor Jesus Cristo lhes dê graça e paz. Sempre agradeço a Deus por vocês e pela graça que Ele lhes tem dado em Cristo Jesus. Por meio dele, Deus os enriqueceu em tudo, em toda capacidade de expressão e em todo entendimento.
A mensagem a respeito de Cristo, de fato, se firmou em vocês, uma vez que nenhum dom espiritual lhes falta enquanto esperam ansiosamente pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os manterá firmes até o fim, para que estejam livres de toda a culpa no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel e Ele os convidou a ter comunhão com seu Filho, Cristo Jesus, nosso Senhor. Oramos. Senhor Jesus, obrigado por esta palavra com a qual Tu nos falas nesta manhã e com a qual Tu desejas nos trazer ânimo e motivação para vivermos um novo ano no ano novo. Assim, ó Deus, nós colocamos nas Tuas mãos este ouvir da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos dê condições, nos capacite a ouvir o que Tu nos tens a dizer e que possamos sair daqui confiantes, Senhor, na Tua palavra e no Teu cuidado. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Corinto, para quem Paulo escreve esta carta, era uma das maiores metrópoles do mundo daquela época. Corinto tinha mais ou menos naqueles tempos, por cálculos arqueológicos, algo em torno de 250 mil habitantes. É uma mega cidade. Para os nossos dias já é grande, para aquele tempo era uma mega cidade. A comunidade cristã que vivia em Corinto era uma comunidade cristã composta por homens e mulheres que vinham de camadas sociais mais pobres da população. E Corinto era uma cidade muito rica. Corinto era uma cidade que se destacava por ser a junção, o elo de dois mundos. O mundo romano do Ocidente, Roma, Espanha, Portugal, Itália. E em Corinto esse mundo romano se encontrava com um mundo oriental, que eram os gregos e os semitas, árabes, judeus e por aí vai. E isso gerava em Corinto uma riqueza cultural e intelectual gigantesca. Os principais filósofos gregos atuavam na região de Corinto. As principais escolas de filosofia estavam dentro de Corinto. E então toda a população de Corinto estava exposta a uma alta intelectualidade e a uma variedade gigantesca de línguas e religiões. E no meio de tudo isso havia um pequeno grupo de cristãos que surgiram por meio do trabalho missionário do apóstolo Paulo, que por 1 ano e meio ficou na cidade de Corinto, ensinando na escola judaica e gerando os primeiros cristãos por meio da pregação. Por 1 ano e meio, pelo menos, Paulo esteve em Corinto, começando aquela comunidade. E é nesse mundo complexo, cheio de diversas opiniões, culturas, jeitos de viver, porque aí vinham pessoas de Roma em Corinto que traziam a sua cultura, vinham pessoas do Oriente para Corinto e traziam a sua cultura. É no meio dessa confusão, vamos dizer assim, que era a cidade de Corinto, que surge então a comunidade cristã, para quem o apóstolo Paulo escreveu mais do que apenas 2 cartas. 2 cartas é o que nós temos no Novo Testamento, mas certamente, e o texto nos diz isso evidente, nos deixa isso muito evidente, de que Paulo e a comunidade de Corinto trocaram muitas outras cartas. E é a comunidade que viveu talvez numa região mais conflituosa daquele tempo. Por quê? Porque havia diversas opiniões. Por exemplo, havia pessoas na cidade de Corinto que não comiam carne de açougue. Por quê? Porque sabiam que a carne que estava no açougue era proveniente de sacrifícios a deuses estranhos. Tanto que o apóstolo Paulo aborda essa questão. Havia gente que achava que estava tudo bem em Corinto ter 1, 2, 3, 4, 5 esposas, estava tudo bem. E aí alguns diziam assim, isso está errado, e aí começavam a dar os embates. O apóstolo Paulo aborda sobre a questão do casamento no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. Então os problemas da cidade e da sociedade estão refletidos nas páginas da carta aos Coríntios. O mundo de Corinto é um mundo tão confuso quanto o nosso hoje.
Porque hoje também, pelo menos no nosso país, cada um acredita no que quer, faz o que quer, pinta e borda e a vida vai seguindo. E no meio de tudo isso a gente vai concordando com um, discordando de outro, talvez arrumando uma confusão aqui porque não concordou. É uma confusão. E no meio dessa confusão toda, o apóstolo Paulo escreve essa carta e ele diz algo muito precioso para dentro desse contexto e também para dentro da nossa realidade, que é o que está no versículo 6, que eu quero destacar de novo e que vai ser o centro desta mensagem nesta manhã, que é o seguinte: a mensagem a respeito de Cristo de fato se firmou em vocês. Aqui nós temos um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença na fala do Paulo. A mensagem a respeito de Cristo de fato se firmou em vocês. Quando Paulo escreve isso aqui, ele está olhando para o retrovisor. Lembra? O convite para o culto de hoje era a imagem de um retrovisor. O retrovisor, ele é super importante na condução de um veículo, porque ele nos mostra o que tem atrás. Só que se a gente só olha para o retrovisor, vai dar ruim. Por quê? Porque o olhar tem que estar para frente. O retrovisor é aquele que nos permite dar uma espiadinha lá no passado, mas a condução é para diante. Quando Paulo escreve isso aqui, a mensagem a respeito de Cristo de fato se firmou em vocês, ele está dando uma espiadinha no retrovisor, mas ele está dizendo é para frente. Ele está olhando no retrovisor e dizendo assim: olha, eu estou vendo tudo o que aconteceu na comunidade de Corinto. Afinal, eu fui pastor dessa comunidade por 1 ano e meio. Eu comecei, o outro está continuando, mas eu vi uma coisa: a mensagem de Cristo se firmou em vocês. Essa mensagem de Cristo, ela também precisa se firmar em nós. A mensagem de Cristo também precisa se firmar na tua e na minha vida, porque a mensagem de Cristo se firmando na tua e na minha vida vai fazer com que nesse mundo confuso e complexo a gente não fique desanimado, a gente não fique desiludido e a gente não se deixe levar por equívocos. Quando a mensagem de Cristo se firma em nós, nós encontramos firmeza. Quando a imagem de Cristo não está firme em nós, nós somos desfigurados, nós somos pessoas que perdem a sua identidade. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Calma, nós já vamos chegar lá. Quando a mensagem de Cristo não está firme em nosso coração, nós somos levados por aquilo que os outros falam. Isso no aspecto pessoal, no aspecto profissional e no aspecto espiritual. Quando a mensagem de Cristo não se firma em nós, nós perdemos a nossa identidade e com isso também os nossos referenciais. Porque se a mensagem de Cristo não está firme em nós, a nossa aparência ela vai ser ditada por aquilo que os outros estão dizendo. Não, porque a moda agora é andar com o cabelo verde e todo mundo pintando o cabelo de verde. Daqui a pouco a moda muda. Aí tu pensa, o que é tendência agora? A tendência é andar de preto, então todo mundo anda de preto. É aquela coisa de ir na onda. Agora, quem tem a sua identidade firmada em Cristo, ele vai dizer assim: ah, mas tá, esse verde nesses cabelos tá ridículo, né? Fala sério, é bem melhor ser grisalho então. Está entendendo? A mensagem de Cristo, quando ela se firma em nosso coração, faz com que a gente consiga tirar o pé para fora da multidão e dizer assim: peraí, mas o que estão fazendo aí? Mas quando a gente fala em mensagem de Cristo,
Que mensagem é essa, afinal de contas? Qual é essa mensagem de Cristo que o apóstolo Paulo diz que se firmou na comunidade de Corinto? A mensagem de Cristo, eu vou tentar transformar ela em várias frases, mas essas frases por si só, elas não captam tudo que é a mensagem de Cristo. Mas, em primeiro lugar, a mensagem de Jesus Cristo existe como amor real e verdadeiro por ti. A mensagem do amor, a mensagem de Cristo é a mensagem do amor real e verdadeiro por ti. E porque Jesus te ama verdadeiramente, Ele, em sua mensagem, deseja nos levar a uma vida que não continue sendo um tédio e uma sucessão de momentos sem sentido. Nesse mundo que a gente vive tão complexo, cada vez mais complexificado, a gente às vezes fica dizendo, afinal de contas, qual é o sentido de viver nesse mundo louco que a gente está vivendo? Porque uns pensam assim, outros pensam assado, e ninguém sabe dizer o certo, o que é o certo, o que é o errado. Perdeu-se a referência, perdeu-se a identidade. E aí vem Jesus, diz assim: eu te amo, e porque eu te amo, eu não quero que a tua vida continue sendo uma sucessão de momentos sem sentidos ou um constante tédio. A mensagem de Cristo é a mensagem do amor real e verdadeiro por ti, de maneira que Deus quer cuidar de ti em todos os detalhes. Deus quer conduzir a tua vida por caminhos de vida plena. Por caminhos de vida plena. Mas isso só acontece porque Ele te ama. E é por isso que Ele quer te conduzir. É por isso que Ele quer cuidar de ti. A comunidade cristã de Corinto foi cuidada por Deus de uma maneira extraordinária. Por quê? Porque é uma comunidade onde muita gente de fora foi entrando e trazendo doutrinas equivocadas, erradas, e aí Deus precisou dizer assim: isso aqui está errado, gente. Por quê? Porque Deus cuidou dessa comunidade. Da mesma forma que Deus cuida da comunidade, quando a gente entende a mensagem de Cristo, quando a gente entende essa mensagem que quer se firmar em nosso coração, nós vamos entender que Deus não quer que a nossa vida seja um tédio, que seja uma sucessão de momentos sem sentido. Deus não quer que a nossa vida seja uma vida sem cuidado. Ele quer cuidar de nós e quer nos conduzir por caminhos de vida plena. É possível a plena felicidade, apesar do mundo complicado que a gente vive? É possível a plena felicidade, apesar da doença que muitas vezes nos atinge? É possível a plena felicidade mesmo a gente estando num casamento onde a gente precisa todos os dias alinhar a vida, porque senão ela desanda? Mas para isso Cristo precisa estar em nós e nós em Cristo. Por isso nós precisamos sentir esse amor real e verdadeiro. A mensagem de Cristo é que Ele te ama. E Ele te ama demais para que tua vida seja uma vida sem graça. Ele te ama demais para que a tua vida seja uma vida sem sentido. Ele te ama demais para que tua vida seja vivida descuidadamente. Deus deseja cuidar da tua vida, do teu casamento, da tua família. A mensagem do amor de Cristo é a mensagem do amor real de Deus por ti, de maneira que tu experimentes também o cuidado material do Senhor, o cuidado material de Deus, de maneira que não nos falte pão na mesa, de maneira que não nos falte absolutamente nada. A economia de Deus é diferente da nossa. A nossa economia ela é baseada no lucro e no ter acumulado, não é verdade? Por que a gente inventou o freezer? Por que a gente inventou o freezer?
porque daí eu posso ir caçar, aí eu acho lá 28 jacus, não pode caçar, gente, só para que fique claro, né? Mas pensando no passado, caço 28 jacus, limpo tudo, coloco na geladeira, no freezer, pronto, temos comida para muito tempo. Amanhã até posso ir pescar, não preciso ir caçar porque já tem comida. O freezer é a ideia do controle e do ter e do guardar e do garantir. Quando a gente vive com Jesus, a conta nem sempre é assim. E nós lá em casa, Ana e eu, nós experimentamos isso todo mês. Para ser pastor aqui, a gente abriu mão de alguns privilégios que a gente tinha. E eu não digo isso em tom de arrependimento, não, mas só para vocês perceberem como Deus cuida da gente. A gente começou a pagar a escola dos nossos filhos, porque lá em Rio Grande do Sul nós não tínhamos esse custo. E a gente começou a fazer conta e disse assim: vai ser um sufoco. Sabe o que aconteceu? Deus cuidou de um jeito tão bonito. Apesar da nossa desconfiança, Deus cuidou de um jeito tão bonito que a Anne começou a ganhar mais no trabalho dela. Sabe, experimentar esse cuidado de Deus nele material é algo que nos coloca muitas vezes na situação de dizer assim: eu não sei como, mas vai fechar, vai dar certo. E é o que a gente tem experimentado todo mês. A gente é muito grato por estar aqui, a gente é muito feliz por estar aqui, e ao mesmo tempo a gente diz assim: Senhor, quantas bênçãos, quantas bênçãos. Ontem mesmo veio uma sacolada de milho verde. Não precisa comprar milho verde. Eu tenho lá em casa umas crianças que comem milho verde, que é bonito de ver. São pequenos cuidados de Deus que fazem com que no final do mês a conta feche. Eu lembro que quando cheguei aqui, quando estávamos nas tratativas de virmos para cá, a preocupação com vamos dar conta. Fechamos 2025, demos conta. Deus cuidou. E eu tenho certeza que em 2026 Deus vai cuidar de novo. Como? Eu não sei. Não preciso saber. Eu preciso confiar. E quando a gente vive nessa confiança do cuidado material de Deus, a gente experimenta uma vida mais leve. Por quê? Porque a gente sabe que muita coisa depende sim dos nossos órgãos governamentais, mas nem tudo depende só disso. Nem tudo depende só disso. Eu escutei um testemunho de um empresário que me disse assim: pastor, era outubro, eu não sabia como ia pagar o 13º dos funcionários, porque não tinha, não estava produzindo, não estava, e eu precisava inclusive mandar a gente embora, mas eu não ia mandar a gente embora em outubro. Eu comecei a tirar dinheiro meu particular e investir na empresa para manter ela, porque eu pensei: poxa, imagina demitir alguém em outubro, que presente de Natal é isso? E ele disse aquele sufoco e tal, e de repente toca o telefone e diz: eu preciso para amanhã uma quantidade exorbitante de material. E ele disse: Deus cuidou, deu para pagar 13º, todos os compromissos financeiros, e ainda a empresa fechou o ano com superávit. Enquanto eu estava me descabelando, pastor, ele disse assim: Deus cuidou. Por que às vezes a gente anda tão preocupado? Por que às vezes a gente anda tão amedrontado? Nós somos amados pelo Senhor. Nós somos amados. Tu és amado pelo Senhor. Tu és amada pelo Senhor. E tu acha que Deus não ia cuidar de ti? Tu acha que Deus não vai cuidar dessa comunidade? Tu acha que Deus não vai cuidar da tua família? Tu acha que Deus não se importa contigo? Não, Deus se importa.
Isso não nos exclui, obviamente, de sermos responsáveis. Isso não nos exclui, obviamente, de cuidarmos, né? Tenho R$5, vamos torrar, não, guarda, uma hora vai ser útil, mas não acho que vai depender dos teus R$5 guardado, porque depende do cuidar de Deus. E quando a gente sente esse amor, essa mensagem de Cristo, o amor real e verdadeiro, de um Cristo que se entrega na cruz por ti e por mim, de um Cristo que se doa, que se entrega, a gente percebe um Deus que cuida. E sabe o que isso vai gerar no nosso coração? Generosidade. Generosidade. A gente é muito bom em guardar, mas a gente é tão difícil de ser generoso. Minha mãe é uma das mulheres mais generosas que eu conheço. Beijo, mãe, se tu estiver me assistindo. Porque ninguém vem para a casa dela sem sair com alguma coisa na sacola. A mãe tem um quintal grande, cheio de verdura. Está ela todo dia molhando, limpando, regando. Daí ela bota meu pai no serviço e faz acontecer. E aquelas verduras, uns brócolis desse tamanho assim. Chega alguém. Espera aí que eu quero te dar uma dúzia de ovos. Esses dias eu disse: mãe, não dá para tu trabalhar de graça para os outros. Deus dá tanto para a gente. Sabe, isso me envergonha, porque na economia de Deus, a economia é generosa. Hoje de manhã não foi o despertador que te acordou, foi a bondade de Deus. Está me entendendo? Tu está entendendo onde eu quero chegar? A mensagem de Jesus, quando firmada em nosso coração, nos faz olhar para o ano que está começando não com medo. No futebol tu até pode ser pessimista, fica de boa, aí tu pode ser pessimista, mas em relação à vida, não te faz olhar com medo, mas olhar com esperança, porque o Deus que cuidou 25, 24, 23, 22, 21, é o Deus que vai cuidar 26, 27, 28 e até o fim da nossa vida. A mensagem de Jesus, quando ela está firme em nosso coração, a mensagem do amor real por cada um de nós, ela também nos faz lembrar da nossa finitude. O apóstolo Paulo, ele escreve aqui, olha, a mensagem a respeito de Cristo de fato se firmou em vocês, e no final ele disse: e ela manterá vocês firmes até o fim, para que estejam livres no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem de Cristo, quando firmada em nosso coração, ela nos faz ter consciência da finitude. 1º de janeiro do ano passado, estávamos juntos na casa do meu pai. Eu, Anne, nossas crianças, a minha irmã, meu falecido cunhado, e a gente não imaginava que esse fosse o último 1º de janeiro. Então por que tu anda preocupado, angustiado, amedrontado? A gente nem sabe como vai ser, a gente nem sabe se vai ser em dezembro. Nessas férias, eu estou dentro daquela categoria dos 40 a mais, que faz do YouTube a sua principal fonte de consumo de material. Isso é estatístico, dados do IBGE. Eu gosto muito de no YouTube ouvir música boa, e eu não sei por que cargas d'água. Nessas férias eu conheci um poeta alemão chamado Michael Hasse. Ele é nascido em 1970 em Berlim. Ele é padeiro de profissão,
E ele, em 2001, teve uma perda familiar muito grande. Ele não fala qual é a perda que ele teve, que levou ele para uma depressão e para o uso abusivo de álcool. Ele se tornou alcoolista. E o Michael Hesse, na verdade é Hase o sobrenome dele, Michael Hase, ele teve um encontro com a realidade da morte em 2011. E ele começou desde então a escrever letras profundíssimas. Letras assim que, para quem entende alemão, vale a pena ouvir. E uma dessas letras, através da IA, inteligência artificial, ele conseguiu dar melodia e colocar voz. É interessante demais. E fazem 3 meses que ele lançou o primeiro álbum das poesias dele, musicadas. E uma dessas músicas diz assim: Warte nicht so lange. Não espere tanto, porque uma hora a xícara vai ser sujada com café pela última vez. Uma hora a pessoa vai embora e fecha a porta pela última vez. Uma hora tu perdeu a oportunidade de dar o abraço pela última vez. E ele vai falando. E a primeira vez que eu ouvi aquela música, eu tive que voltar para ouvir de novo. E aí eu fui procurar a tradução, não tem tradução em português. Lá fui eu, 11 horas da noite, ouvindo o fone e traduzindo. Extraordinário. Ele disse, a partir da experiência dele como alcoolista, eu demorei demais e eu perdi muita gente. Sabe quando a mensagem de Cristo, de que Ele te ama, de que Ele se importa contigo, de que Ele cuida de ti, até mesmo nas questões materiais, quando essa mensagem ela está firme, forte, difundida e guardada com toda a força no nosso coração, a gente entende que talvez não devamos esperar tanto. E aí Deus nos lembra da finitude. Da finitude. Quando vai ser a última vez? Eu não sei. Eu espero que esse seja o primeiro culto de muitos anos ainda com vocês. Mas o fato é que a gente não sabe. E o Michael Hase, ele termina a música dele dizendo: porque as primeiras coisas, as mais importantes, elas são muito silenciosas. E elas não acontecem no barulho. Elas acontecem na quietude da alma, que nos leva a perceber que não dá para esperar. Para o nosso novo ano ser novo, nós precisamos ter essa consciência de que o amor de Deus por nós quer nos levar a uma vida diferente, sem tédio, sem aquela mesmice, sem aquela chatice. Uma vida onde a gente experimenta o cuidado de Deus. Uma vida onde a gente experimenta o cuidado de Deus também na vida material. E onde Deus nos lembra da finitude. A consciência da finitude precisa nos acompanhar. Que Deus nos faça pensar nisso. E para encerrar, eu ainda quero dizer: como assim, pastor, eu consigo me apropriar desta mensagem de Cristo que precisa estar enraizada no coração? Tendo momentos a sós com Deus e com Sua palavra revelada na Bíblia. Primeiro ponto. Se tu quer descobrir qual é essa mensagem de Cristo, tu precisa ter momentos a sós com Cristo. Tu precisa ter momentos a sós com a palavra de Deus.
Queria recomendar muito o uso daquele folhetinho ali atrás. Do lado de cá tem um folhetinho com uma indicação de leitura bíblica para todos os dias. Leva para casa, pega na tua Bíblia. O bom é que é uma semana inteira lendo do mesmo texto, então tu não vai estar todo dia passando um trabalhão para achar na Bíblia, né? Mas leva para casa, leia, tenha nesse momento com Deus, a sós com Ele, o teu momento de palavra. Segundo, se a gente quer se apropriar dessa mensagem do amor de Jesus, dessa mensagem de Cristo, a gente precisa valorizar a vida comunitária, sentir saudade da comunhão dos irmãos, sentir saudade da igreja. O culto de Natal foi um negócio extraordinário, o que tinha de gente nessa igreja. Assim deveria ser todo domingo, todo momento de culto. A gente deveria sentir saudade da igreja. A gente deveria sentir saudade de abraçar as pessoas na entrada. A gente deveria ter saudade de tomar um banho, passar perfume, desodorante e chegar aqui e abraçar a turma. Não esquece desse detalhe, viu? A higiene pessoal é fundamental, porque senão o abraço vai ser assim, aquele tipo importante. A gente deveria sentir saudade da igreja, saudade da comunidade. Gente, eu estava de férias com saudade de estar aqui. Tu sentiu saudade? Que bom. Porque tem gente que passa o ano todo e não sente saudade. Quem sabe está precisando tu chegar também nesse alguém e, vamos? Vamos que eu faço um café para ti depois. Não gosto de café? Tá, vamos tomar uma coca junto. Também não gosto de coca, mas tá difícil, um suco, qualquer coisa, mas vamos. Porque a gente precisa criar aqui um ambiente seguro para as pessoas chegarem na presença de Jesus. Quando eu quero me apropriar da mensagem de Jesus, eu preciso ter momentos a sós com Deus, eu preciso valorizar a vida comunitária, eu preciso deixar Deus me surpreender. Quando nós decidimos que era tempo de trocar de comunidade, de ser pastor em outro lugar, porque percebemos que onde estávamos deu, nós começamos a orar. E um dia eu estava sentado na cadeira do escritório, a Anne chegou na porta, ficamos conversando, ela disse: Everson, que tipo de comunidade tu gostaria de ter? E eu falei muito claramente, né? Anne, onde eu fosse pastor sozinho, onde eu tivesse uma só comunidade e numa cidade boa de se viver. Não deu 15 dias, a Gúdula me ligou. E quando a Gúdula ligou, eu até dei risada. Fala sério. A gente achava que ia ali para Joinville, Jaraguá, Blumenau, lá para Santa Catarina, né? Por ali, a gente queria aquela região ali, aquela linha assim, de Blumenau a Joinville. E Deus nos trouxe para cá, surpreendentemente. E olha a minha cara de tristeza. A gente continua morando na nossa casa, que a gente espera um dia vir morar aqui, né? Eu estou louco para jogar bola com as crianças ali nesse gramado. Deus nos surpreendeu. Surpreende a cada dia. E por final, quando a gente quer se apropriar dessa mensagem do amor de Cristo, a gente precisa também dizer para os outros o que Deus tem feito na vida da gente. Eu não consigo ficar quieto. Eu não consigo ficar quieto. Não porque eu sou pastor, mas porque eu sou filho de Deus e eu experimento cuidar de Deus de um jeito extraordinário, com a minha família, com meus filhos, com as pequenas coisas da vida, com um sacão de milho verde que chega lá em casa, com batata doce que alguém me dá, com uma dúzia de ovos que de repente vem, sabe, até banho de porco eu ganhei esses dias, sabe, o cuidado. Como é que eu vou ficar quieto com Deus que cuida assim da gente? A mensagem a respeito de Cristo de fato se firmou em vocês.
que essa também possa ser a nossa oração e a nossa declaração. Nesta comunidade, a mensagem do amor de Cristo se firmou no teu e no meu coração. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos cuide, hoje e sempre.